A obra do Espírito de Deus. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados, combatendo contra Deus. Atos 5, 38 e 39. Hoje é domingo de Pentecoste. Porém, que significa isso? Dirá alguém, é uma festa da igreja. Mas por que a igreja deve considerar o domingo de Pentecoste como um dia de festa, um dia comemorativo? Desejo considerar isso com vocês e fazê-lo particularmente em termos de declaração de Gamaliel ao Sinédrio. Já consideramos Gamaliel propriamente dito e vimos os seus graves lapsos e deficiências. Este homem que na superfície parecia bom, era tão cego para a verdade como os irados e vociferantes membros do Sinédrio. No entanto, por mais deficiente que Gamaliel tenha sido em sua pessoa, em seu entendimento e em seu discernimento, certamente ele levantou uma questão muito boa. Como se pode dizer se uma obra é de Deus ou dos homens? E essa é a questão que eu gostaria de considerar com vocês. Mas qual a relação desta questão com o domingo de Pentecoste? É esta. No primeiro domingo de Pentecoste, em Jerusalém, ocorreu um evento verdadeiramente extraordinário. O julgamento dos apóstolos diante do Sinédrio jamais teria acontecido, não for o evento ocorrido de Pentecostes, como foi chamado o dia que agora denominamos White Sunday. Leiam os evangelhos e estes primeiros capítulos do livro de Atos e verão que se chega a isto. Tinha aparecido na Palestina um jovem mestre chamado Jesus de Nazaré. Alguns o tinham conhecido como carpinteiro que trabalhava numa pequena localidade chamada Nazaré, na Galiléia. Todavia, de repente, quando estava com 30 anos de idade, ele tinha se envolvido no ministério público, deixando todo mundo embasbacado. Nunca recebera instrução, não tinha cultura e, contudo, falava com autoridade. E obviamente entendia as coisas em profundidade, de um modo nunca feito pelos escribas e fariseus. Sobretudo, ele tinha operado milagres, e então ele se tornara um fenômeno. Ao término de 3 anos, em consequência de maquinações dos escribas e fariseus, dos saduceus, dos herodianos e de outros homens de autoridade, ele fora aprisionado. Numa sexta-feira de manhã, bem cedo, ele fora condenado de maneira mais injusta e açoitado. Ele tinha sido crucificado e tinha morrido. 2 dos seus amigos baixaram da cruz o seu corpo e o depositaram numa tumba. Mas este é o ponto. Ele tinha ressuscitado daquela tumba. Durante o seu ministério, este jovem mestre havia reunido alguns do povo ao seu redor e, em particular, 12 homens, seus discípulos, posteriormente chamados apóstolos. Quando estes o viram preso em patente fraqueza e depois morto naquela cruz, ficaram na maior frustração. Eles foram suficientemente sinceros para admitir isso. Todas as suas esperanças foram por água abaixo e eles ficaram sem saber o que fazer. Mas no terceiro dia, alguns do seu grupo informaram que a pedra fora removida e que o túmulo estava vazio. E depois, ele tinha aparecido subitamente entre eles e durante 40 dias estivera entre eles várias vezes. Ele os instruíra, explicando tudo a eles. E então, na presença de alguns deles, do alto de um monte chamado Oliveiras, subitamente ascendera aos céus. Contudo, pouco antes disso, ele lhes tinha dito que deveriam voltar a Jerusalém e ficar esperando lá, porque algo extraordinário iria acontecer. Eles seriam batizados com o Espírito Santo. Ele tinha dito: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, verso 8. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém e ficaram esperando e orando durante 10 dias. Em seu dramático relato, registrado em Atos capítulo 2,
Lucas nos conta o que aconteceu em seguida. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, versos de 1 a 4. Isso tinha produzido uma grande sensação. Uma multidão se reunira e tinha vindo ver este fenômeno extraordinário. Homens ignorantes falando nos dialetos e na língua deles sobre as maravilhosas obras de Deus. A multidão tinha ficado completamente atarantada e confusa. Então Pedro se levantou para explicar o que tinha acontecido. Ele disse à multidão que Jesus, que eles tinham crucificado, era o Filho de Deus, e a prova era que ele tinha ressuscitado dos mortos. Pedro disse então, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Atos 2,33. E passou a mostrar-lhes a enormidade do seu crime, crucificando esse mesmo Jesus, que é Senhor e Cristo. Como fruto desse sermão, 3.000 tinham crido na mensagem e tinham sido acrescentados à companhia dos crentes. Estivemos considerando juntos os eventos descritos em Atos capítulo 3 a 5, a cura do homem coxo e tudo o que aconteceu em consequência disso. E agora chegamos à questão na qual Gamaliel nos leva a focalizar a nossa atenção. Que foi tudo isso? Foi o que os apóstolos disseram? Será que esse Jesus tinha mesmo enviado o Espírito Santo sobre os apóstolos? Eles tinham testificado perante o Sinédrio. Nós somos testemunha destas coisas, e assim também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5,32. Eles diziam que o que tinha acontecido era a obra do Espírito Santo, mas os membros do Sinédrio, obviamente, discordaram. E por isso quiseram matar os apóstolos. Gamaliel manteve o equilíbrio, por assim dizer, e levantou a questão: será isso obra de Deus ou não? E essa é a questão que eu gostaria de considerar com vocês. Como se pode saber se alguma coisa é obra de Deus? Meu caro, dirá alguém, por que você nos pede que consideremos essa questão? Seria ela relevante para a nossa situação no mundo atual? Acaso você não está apenas nos propondo uma velha questão que talvez seja do interesse de vocês, pregadores, que não têm o que fazer, exceto sentar-se e ler livros e discutir questões como esta? Que é que isso tem a ver comigo? Eu lhe direi. Essa questão é urgentemente importante, porque determina a sua vida neste mundo e no próximo. Seria isso obra de Deus? O nosso destino eterno depende da nossa resposta. Portanto, estavam certos os apóstolos ou os membros do Sinédrio? Como você pode saber? Quais são as marcas autênticas de uma palavra do Espírito de Deus? É isso que temos que descobrir. Permita-me começar dizendo que nem sempre é fácil dizer qual é a diferença entre a obra do Espírito Santo e a obra de um espírito contrário a Deus. Não teria havido nenhum embaraço por parte de um homem como Gamaliel, se a questão fosse simples e óbvia. O próprio Senhor nosso me dá autoridade para dizer isso. Considere as suas palavras em Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O Novo Testamento está cheio desse tipo de advertência. Este é, evidentemente, um problema que causou grande dificuldade na vida da igreja primitiva. Não somente sempre houve falsos cristos e falsos profetas, mas também, através dos séculos, surgiram as chamadas grandes religiões do mundo. Seriam elas de Deus? Estão elas em pé de igualdade com o cristianismo? Há muitos movimentos que fazem uso do nome de Deus. Observe as seitas que nos rodeiam por todos os lados atualmente, Testemunho de Jeová, Ciência Cristã e muitas outras. Aí estão elas, todas pedindo adesão e oferecendo ajuda e apoio às pessoas que estão em necessidade. Como podemos dizer se aquilo que elas afirmam ser obra de Deus o é realmente? Esse é o problema que nos confronta e temos que encará-lo.
Este problema vem a ser difícil ao máximo quando há um elemento de verdade no ensino errado e quando o cristianismo em sua própria essência está sendo minado. Como podemos saber a diferença entre o verdadeiro e o falso? A própria igreja cristã tem achado difícil responder esta pergunta. Se vocês têm algum conhecimento da história dos avivamentos, saberão que essa questão tem sido levantada muitas vezes. Uma poderosa influência está em operação neste mundo, o diabo, o chefe dos maus espíritos. Isso não é ideia minha, é o ensino do Novo Testamento. O apóstolo Paulo o expressa desta maneira: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, verso 12. É mensagem da Bíblia toda que um antagonista, um extraordinário poder, um anjo caído chamado diabo, levantou-se contra Deus. O diabo tem grandes forças e sua ambição suprema é sempre estragar a obra realizada por Deus. Ele fez isso na primeira criação. Ele faz isso, no máximo que pode, com relação à vida da igreja, que é a segunda, a nova criação. Ele o faz naturalmente tentando confundir a obra de Deus. Ele tenta introduzir um elemento humano. E com isso, ele muitas vezes leva pessoas a excessos, causando má reputação aos avivamentos. Não devo demorar-me nisso, porém é importante sabê-lo porque às vezes é difícil discerni-lo. No século XVIII, nos Estados Unidos, houve um grande homem cujo nome era Jonathan Edwards. Em muitos aspectos, ele foi o mais brilhante pensador produzido pelos Estados Unidos. Certamente, ele foi um dos seus maiores santos. Jonathan Edwards envolveu-se num tremendo despertamento religioso, um avivamento, mas sendo ele um homem de mentalidade espiritual e conhecedor das Escrituras, viu que outro elemento tendia a entrar. O diabo se apossava de alguns homens e os usava, empregando as suas habilidades e ambições naturais. Em consequência, a obra do Espírito Santo estava sendo posta em confusão. Por isso, Jonathan Edwards escreveu um grande livro, Tratado Concernente aos Afetos Religiosos, no qual ele nos mostra a diferença entre o verdadeiro e o falso. Não é fácil, mas devemos perseverar até estarmos bem certos, porque muita coisa depende de percebermos a diferença. Que podemos dizer então? Para começar, com alguns princípios negativos, há testes que são completamente inadequados. É importante começar aqui porque as pessoas costumam ficar confusas com estes testes e precisamos entendê-los bem. Primeiro, então, o fato de se empregar terminologia cristã não é garantia de que o movimento é obra do Espírito de Deus. Posso demonstrar facilmente isso com base nos relatos dos avivamentos. Obviamente, no avivamento do século XVIII nos Estados Unidos, as pessoas que introduziram o elemento falso estavam empregando expressões cristãs. Na verdade, não teria sido essa a tragédia geral da igreja cristã neste presente século? Os teólogos que deram surgimento à alta crítica que tem solapado tanto a autoridade das Escrituras não pararam de usar a linguagem tradicional. Mas, embora falasse, por exemplo, sobre Cristo como Salvador, não queria dizer com isso o que eu e vocês queremos dizer, o que a igreja sempre quis dizer através dos séculos e o que os apóstolos queriam dizer. Os tais teólogos usam a expressão, mas a esvaziaram de todo o seu sentido. Eles mantêm a fraseologia, porém a verdade desapareceu. Portanto, o teste não é se é empregada a fraseologia cristã. Antes, quando se fala acerca do Senhor Jesus Cristo e sua morte na cruz, o teste é se isso é entendido como obra de Deus e não meramente do homem. Segundo, sucesso e popularidade não constituem critério válido. O fato de o ensino obter apoio não prova que ele é de Deus. Movimentos falsos podem angariar adeptos. Não deveria haver nenhuma dificuldade nesse ponto. O budismo é muito popular. Você sabe que no Ceilão tem havido um movimento maciço em prol do budismo nos últimos 10 anos? Essa é também a situação com relação a muitos outros movimentos e religiões. Pense no sucesso do islamismo. Tampouco, em terceiro lugar, podemos dizer que o Espírito de Deus está presente apenas porque pessoas estão recebendo ajuda. Porque há pessoas que se tornam adeptas das seitas, obviamente, parece encontrar ajuda nelas.
Conheci muitas dessas pessoas. Os testemunhos de crentes na ciência cristã e noutras seitas falam da maravilhosa diferença que tal ensino ou método fez para elas. Não. O fato das pessoas começarem a sentir-se melhor e mais felizes, conseguirem dormir, ao passo que antes padeciam de insônia ou obterem cura física, não prova que essa obra é do Espírito de Deus. A imitação pode produzir esses resultados, como nosso Senhor nos lembra em Mateus 24:24. Similarmente, a presença de um fenômeno incomum não prova que essa obra é uma obra do Espírito de Deus. Os movimentos falsos têm os seus fenômenos. De novo em Mateus 24:24. Lemos o ensino do nosso Senhor que afirma que os falsos cristos podem realizar sinais e maravilhas de tão impressionante caráter que quase chegam a enganar os eleitos. Há neste país um conhecido espírita, o senhor Henri Edwards, que se diz médium de Louis Pasteur. É indubitavelmente que ele realiza curas. Não devemos contestar fatos. Há depois as línguas. Os mormons e os espíritas falam línguas. Influências psicológicas podem levar as pessoas a falar línguas. Em quinto lugar, quer dizer do zelo e do entusiasmo, é certo que isso é prova? Seria? Acaso os seguidores das seitas não são zelosos em sua propaganda? Ora, eu os tenho tido em minha porta, moços e moças, renunciando às suas tardes de sábado para fazer o seu giro, tentando vender a sua literatura. Eles se dispõem a dar seu tempo, seu dinheiro e sua energia, e alguns deles estão prontos a dar sua própria vida. Portanto, o zelo e o entusiasmo e o interesse por fazer prosélitos não constituem prova de uma genuína obra do Espírito de Deus. Finalmente, digo que o teste proposto por Gamaliel não é bom. Ele diz, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Se uma coisa permanece, diz ele, só pode ser de Deus. Todavia, ele está errado. O confucionismo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo duram há séculos. O ensino do catolicismo romano não caiu imediatamente em colapso quando se apartou das escrituras. Não. Há um elemento de verdade neste teste, porém, ele pode fazer você perder o rumo. Se você basear a sua posição nele, terá dificuldades quando tiver que responder aos diversos críticos que aparecerão diante de você e que vão querer submeter à prova a sua fé cristã. Todos esses testes parecem bons, mas não são confiáveis, são inadequados. Quais então, alguém pergunta, você sugere que são os testes reais e verdadeiros? Em resposta a essa pergunta, examinemos primeiro as características de uma obra do homem e contrastemos-las com as de uma obra de Deus. Isso sempre nos leva de volta àquelas palavras de Atos 5, 38 e 39. Se este conselho ou esta obra é de homem, mas se é de Deus, tentemos considerar isso tão desapaixonadamente quanto pudermos, cientes da sua enorme importância, sabedores de que podemos iludir-nos, que podemos ser enganados. O diabo enganou Adão e Eva no princípio e continuou a enganar as pessoas através dos séculos sucessivos. Se ele puder fazer com que exposemos o falso, ele se encherá de prazer. Esse é um dos melhores meios de nos manter longe do verdadeiro. Como Paulo nos lembra, Satanás até se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11, verso 14, cita passagem das Escrituras e assume a aparência de um belo cristão a fim de fazer com que nos extraviemos. Quais são, então, as características de uma obra do homem? Primeiramente, um teste muito importante que vocês podem fazer é perguntar: posso entender e explicar o que está acontecendo? Se puderem, pode estar certo de que é de origem humana. Muitas obras alegadas como obra de Deus podem ser entendidas e vistas pela aplicação desse único teste. Se vocês veem uma obra e sentem que podem explicá-la simples e adequadamente em termos psicológicos, então têm o direito de fazer isso. Este é o teste que se aplica, por exemplo, a milagres. Alguns parecem pensar que milagres acontecem aos milhares por dia. Por definição, isso é um erro. Milagre é algo excepcional. Como saberão vocês se o milagre aconteceu ou não? Um dos melhores testes é ver se o que houve pode ser explicado cientificamente. Se pode, estejam certos de que não é milagre.
O milagre é sobrenatural, está além do natural, portanto está além do entendimento. Se vocês podem explicar uma coisa, expliquem. Eu solicito aos cristãos especialmente que façam isso. Não aleguem que uma coisa é milagrosa se ela pudesse ser explicada em termos puramente naturais. A mesma coisa com qualquer movimento religioso em geral ou supostamente cristão. Não diga que uma coisa é obra de Deus se pode ver que há uma explicação humana para o que está acontecendo. Se, por exemplo, vocês podem ver que há uma influência psicológica ou sobre um indivíduo ou sobre uma multidão. Isso de psicologia coletiva ou de massa é coisa que existe. Todos nós sabemos disso, desafortunadamente. Hitler nos ensinou tudo sobre isso. Talvez vocês se lembrem de ver as multidões quando ouviam Hitler e talvez recordem os gritos delas. Vocês podem ver filmes a respeito. O poder que um homem pode exercer sobre uma multidão. Essa multidão era incitada antes com canções e bandas e depois com esse tipo particular de oratória. Hitler podia fazer o que quisesse com seus ouvintes e estes se dispunham a morrer por ele. Eles se enchiam de entusiasmos e ele os convencia. Era tudo resultado de uma brilhante técnica psicológica. Similarmente, quando lemos sobre tantas religiões excêntricas ou as observarmos na televisão, podemos ver facilmente como as pessoas são manipuladas. Pois bem, eu estou dizendo tudo isso por causa da espécie de livros que são escritos na tentativa de desacreditar o cristianismo. Eles aparecem na televisão e mostram quadros descritivos das religiões excêntricas da América do Sul ou de alguma outra parte e mostram pessoas manejando serpentes e assim por diante. Mas vocês podem ver essas pobres pessoas sendo manipuladas gradativamente até não saberem onde estão. A explicação é perfeitamente simples. Isso é inteiramente psicológico. Portanto, se vocês se defrontarem com algo e não perceberem bem o que é, pergunte: eu posso entender isto? Posso explicá-lo? Todos nós precisamos aplicar esse teste, cada um de nós. E todo pregador do Evangelho tem que examinar constantemente a si mesmo, seguindo esta mesma linha. O segundo teste verifica os métodos utilizados em conexão com qualquer movimento. Se é obra do homem, então a atividade e a organização do homem sempre são os elementos mais proeminentes. Tomemos aquelas palavras do profeta Zacarias: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, verso 6. Que é força? Que é violência? Bem, não há nada mais que seja mais poderoso que o dinheiro, há? Dinheiro, influência, organização. Isso é poder. Força e poder são sempre proeminentes na obra do homem. Ele se fia nisso. Obviamente, é o que ele precisa fazer. Não conseguirá sucesso sem isso, pelo que ele manipula o poder. De semelhante maneira, o homem confia em seus métodos, em suas técnicas. Vemos esses métodos sendo utilizados e lemos sobre eles em livros. Há até alguns que dizem que pregam o evangelho quando na realidade estão ensinando nada senão psicologia. Eles obtêm seus resultados. Eles têm seus adeptos. As pessoas quase o adoram. Como conseguem isso? Às vezes, os resultados são obtidos pela manipulação da luz elétrica. Luzes de diferentes cores. Uma cruz é talvez iluminada pela luz central. E à medida que o culto prossegue, as luzes vão se apagando lentamente em dados pontos. E no fim vocês estão numa escuridão quase total e ficam olhando só para o referido objeto e para o pregador debaixo dele. Estes são os métodos da psicologia, métodos com os quais certamente estamos familiarizados. A seguir, ao uso da repetição. Uma coisa é feita e continua sendo feita e repetida. Para quem conhece algo sobre psicologia e hipnotismo, o uso da repetição e da sugestão é elementar. São necessários para a obtenção de resultados e são evidentes em todo e qualquer movimento que é obra do homem. A outra característica com relação a método é que sempre é feita muita pressão sobre as pessoas a fim de quebrantá-las, convencê-las e obter o seu apoio. Evidentemente, Maomé foi um notável exemplo de alguém que usava este método.
Ele realmente fazia as pessoas aceitarem a sua mensagem à ponta da espada. Ele dizia: esta é a verdade, e eu creio que é certa. E mobilizava exércitos e forçava as pessoas a seguirem sua religião. Isso pode ser um extremo, porém, numa proporção menor, é sempre um método do homem. Ele faz pressão por todos os meios possíveis para conseguir que as pessoas tomem uma decisão imediatamente. Todavia, a saliente característica de uma obra do homem é que é sempre centrada no homem, como se vê nos dois exemplos citados por Gamaliel, Teudas e Judas. Um homem ou uma mulher é sempre proeminente, sempre está no centro. Mas não somente isso. Observe a mensagem e verão que, em todos os casos, a obra começa e termina no homem. É sempre sobre necessidades humanas, problemas humanos e dificuldades humanas. Tomemos outra vez as seitas. Elas nunca teriam sucesso e nunca floresceriam se não focalizassem as necessidades humanas. Elas sabem que há muito sofrimento no mundo e que as pessoas estão em dificuldades. E então elas vêm e dizem: você está em dificuldade? Está preocupado? Você tem dificuldade para dormir? Você vive agitado e nervoso? Você sente dores e males ou alguma espécie de paralisia? Venha cá. Dizem elas: nós podemos fazer você sentir-se bem. Podemos cuidar de você. Para isso estamos aqui. Essa é a nossa mensagem. Elas oferecem às pessoas os benefícios dos quais elas parecem necessitar. Elas estão o tempo todo centralizadas no humano. Uma outra característica, naturalmente, é a superficialidade da obra do homem. O homem é incapaz de profundidade. Embora às vezes pareça obra de Deus, a obra do homem é superficial em seu conteúdo intelectual. Isso faz parte do sucesso dela. Mas não somente isso, é superficial até em seu conteúdo emocional. Este aspecto emocional é muito interessante porque às vezes muda de um extremo ao outro, do emocionalismo para o sentimentalismo. E nenhum destes dois extremos é emoção verdadeira. O sentimentalismo é calmo e respeitável e nunca, de modo algum, é importuno e ofensivo, ao passo que o emocionalismo é turbulento, violento e irracional. Daqui a pouco vou mostrar a vocês o contraste disso com a verdade. Bem, esses movimentos humanos geralmente fazem uma investida sobre a vontade, fazem um apelo direto à vontade. Consequentemente, porque depende da atividade e manipulação humanas, seus resultados em geral não são duradouros. Permita-me contar uma história. Perdoe-me por contar-lhes algo da minha própria experiência para ilustrar o que estou dizendo. Antes de vir para cá, eu estava numa igreja de Gales do Sul. O edifício da igreja era muito menor que este, e no fim do culto eu costumava ficar na saída para cumprimentar as pessoas. Todos os domingos à noite eu notava um homem na galeria. Todos nós o conhecíamos bem. Era um açougueiro. O pobre sujeito costumava beber todos os sábados à noite, mas sempre vinha no domingo ao nosso culto vespertino. Num certo domingo aconteceu que olhei para o homem enquanto pregava e pude ver lágrimas correndo pelo seu rosto. Bem, agora pensei, será isso uma obra de Deus realizando-se nele esta noite? No fim fui à porta e este homem veio vindo. Eu disse a mim mesmo: questiono este homem? Mas resolvi não fazê-lo e assim apertei-lhe a mão como de costume, e pedi a Deus que o abençoasse. E ele saiu. Na noite seguinte, eu ia caminhando para a minha reunião de oração, e quem é que vinha em minha direção senão o dito homem? Ele chegou até mim e disse: sabe, doutor, se você tivesse pedido que eu ficasse lá atrás a noite passada, eu teria feito. Eu disse: bem, eu lhe peço que faça isso agora. Não, não, ele replicou. Se você me tivesse pedido a noite passada, eu o teria feito e me teria juntado à igreja. Bem, disse eu, venha comigo agora à reunião de oração. Não, disse ele de novo, eu o teria feito a noite passada. Mas, meu caro amigo, disse eu, se o que aconteceu com você a noite passada não dura 24 horas, não é obra do Espírito de Deus. Não passara de emocionalismo.
Talvez eu tenha sido, em parte, responsável. Talvez eu tenha feito alguma coisa que não devia na apresentação do Evangelho. Houver uma emoção temporária, uma influência superficial sobre a mente ou sobre a consciência, ou sobre o coração, ou sobre a vontade. Bem, nos grandes avivamentos da história sempre houve crentes temporários, pessoas que se banham na praia, por assim dizer, lavadas pelo ímpeto do movimento. Não duram. Parece estar tudo bem com eles, mas quando se vai a influência, quando cessa o estímulo, eles não têm nada. Houve neles apenas uma obra superficial. Eles continuaram indo enquanto havia uma certa atmosfera. Reações superficiais e temporárias têm sido muito frequentes no presente século. Conheci estudantes universitários que, enquanto estavam na universidade e frequentavam reuniões de oração diárias das suas uniões cristãs e evangélicas, parecia que eram cristãos maravilhosos. Entretanto, quando concluíram seus cursos universitários e voltavam ao mundo, longe da atmosfera que os havia transportado, não tinham nada. Seu fervor religioso tinha sido obra temporária do homem. As religiões do mundo continuam existindo somente porque são religiões do medo, por causa da tirania do medo. São essas, pois, as características da obra do homem. E quais são as características da obra de Deus? Que alívio passar a isto. Aqui a temos diante de nós, nos primeiros capítulos de Atos, e vocês a podem ver em cada avivamento ocorrido na história do mundo. Permitam, pois, que eu aplique os meus mesmos testes. Quer dizer, dos critérios gerais? Eis o primeiro: a obra do Espírito de Deus é sempre inexplicável. Note a expressão no início de Atos capítulo 2, de repente. Nada de preparativos, nada de condicionamento, nada de manipulação para produzir algo. Não. Acontece e não se pode entender. Avivamentos, movimentos do Espírito de Deus ocorrem apesar da fraqueza humana. Nunca são produzidos pelo homem. Conheço muitos homens que têm tentado produzir avivamentos. Nunca deu certo. Dizem eles: se você fizer isto, mais isso e mais aquilo, terá um avivamento. Não terá. O avivamento sempre procede de Deus e é estupendo. Que quer isto dizer? Perguntava o povo no dia de Pentecoste. Os psicólogos tentam explicar os avivamentos, mas não conseguem. Há poucos anos eu tive o privilégio de escrever uma resposta ao livro do Dr. William Sargant, Batalha para Conquistar a Mente. E ele não pôde responder-me porque não pôde explicá-los. Eu pude mostrar que as explicações do Dr. Sargant não se aplicam aqui. Ele não pôde explicar o dia de Pentecoste. Não pôde explicar a origem de um único avivamento. Menos ainda pôde explicar porque os avivamentos param de repente. Ele não pôde explicar porque, apesar de usarem todas as suas técnicas humanas, os homens nunca produziram um avivamento. Não podem, porque os avivamentos são obras de Deus. Eles são sempre surpreendentes. Eles sempre escapam ao engenho humano e ao entendimento humano. Esse é o grande teste. Vamos ao segundo, porém, os métodos. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, verso 6. Uma obra de Deus não depende de habilidades organizacionais, nem de técnicas especiais, e não depende de aplicar pressão sobre a vontade. Deixe-me agora citar a autoridade em que me firmo para dizer tudo isso. Somos afortunados em ter o grande apóstolo Paulo como base para o que estamos dizendo. Aqui está ele escrevendo aos Coríntios. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor, autoconfiante? Exatamente o oposto. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, verso de 1 a 5. E aos Tessalonicenses, Paulo escreve: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos
aprovados de Deus para que ao Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 a 6. O princípio é claro e não varia nunca. O apóstolo decidiu deliberadamente não usar os seus poderes e habilidades humanos. Nada me propus saber entre vós. Quem diz isso é um homem brilhante que poderia ser utilizado argumentos filosóficos. Aí estava um homem que poderia ter apresentado a sua poderosa lógica como suporte. Poderia, se quisesse, ter falado eloquentemente, fazendo uso de todas as habilidades da retórica. Paulo prova isso em suas epístolas, mas deliberadamente evitou esses métodos. Diz ele, pus todos eles de lado. Eu queria deixar claro que a minha mensagem era de Deus e não do homem. Paulo não tentou agradar e lisonjear os seus ouvintes, nem procurou pô-los à vontade, e não brincou com eles e os fez rir, não os divertiu. Não, isso era inconcebível. Ele queria que vissem que o que estava acontecendo nada era senão o poder do Espírito do Deus vivo. Ele queria que as marcas da obra de Deus ficassem perfeitamente simples e claras. Quando o Espírito de Deus age, não há necessidade do homem usar o seu poder. Examine a pregação de Pedro no dia de Pentecoste. Ele estava expondo as Escrituras e, para nós, mais parece um sermão monótono. Mas eis o que lemos. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Atos 2,37. Isso é obra do Espírito de Deus. Ele não se fia nos métodos e técnicas humanas, mas penetra as mentes, os corações e as consistências, e quando se comunica com as pessoas, elas clamam. Há uns 12 anos houve um avivamento no Congo. Um homem chamado Ivo Davies escreveu depois um livro no qual incluiu um relato do que tinha acontecido. Nunca esquecerei o que lhe ouvi falar quando voltou a este país. Ele nos contou que tinha sido missionário no Congo durante 20 anos. Ele costumava pregar pondo os bofes para fora e insistia com as pessoas para que se decidissem e viessem à frente na conclusão dos cultos. Mas nenhuma alma atendia. Em consequência, seu coração quase se partia. Todavia, depois ele teve que ir para outro lugar e, em sua ausência, irrompeu um avivamento. Disse ele, foi isso que eu encontrei quando voltei e comecei a pregar. No meio do sermão, pessoas começaram a vir à frente em agonia de alma, querendo ajuda. Este homem estivera tentando produzir conversões, porém, não acontecera nada. Não fora capaz de fazê-lo. Ele não era perito em métodos psicológicos. O Espírito fez. Em terceiro lugar, eu disse que a característica da obra do homem é sua superficialidade. E então, quais são as características da obra de Deus? Leiam a Bíblia, leiam o Novo Testamento e ficarão impressionados pela grandeza, pela glória, pela majestade da mensagem. A verdade está no controle. Que mais? Leiam estes primeiros capítulos de Atos e fiquem de olho na palavra temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29. O homem está fora de vista. Deus preenche o lugar e quando Deus está presente e sua glória, sua verdade e sua majestade estão evidentes, tem-se um sentimento de intenso temor e de profunda seriedade. O que quer dizer da mensagem? Bem, ela nunca começa pelo homem. Note o que Pedro diz ao Sinédrio. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Acaso ele se levantou e disse, nós vamos continuar pregando porque estamos ajudando as pessoas e as estamos tornando muito mais felizes do que eram? Nada disso. Ouçam, o Deus de nossos pais levantou Jesus. A verdadeira mensagem é sempre uma mensagem que parte de Deus, não do homem. Seus males, dores, problemas e pequenas infelicidades, seu estado psicológico. Não.
o homem face a face com o Deus eterno e sempiterno, com sua honra, sua glória, sua majestade e seu grande plano e propósito de redenção. A Bíblia se interessa pelo pecado, não porque ele nos faz infelizes, e sim porque é uma afronta a Deus, porque é rebelião, porque é arrogância diante de um Deus santo. Nós somos subjetivos, somos egocêntricos e egoístas, sempre querendo algo para nós. E a primeira coisa que precisamos saber é que estamos subordinados a Deus, que Ele existe, está aí, e que o que importa é a sua glória. Seja qual for a realidade, quanto a mim e quanto a vocês, o Evangelho sempre começa da forma que descrevi. O resultado, naturalmente, é que aquilo que nossos pais costumam chamar serviço da lei é sempre muito proeminente numa verdadeira obra do Espírito de Deus. Com isso, eles queriam dizer que uma verdadeira obra de Deus sempre nos humilha e nos rebaixa, sempre nos convence do pecado. Esquecemos as nossas pequenas dificuldades, os nossos pequenos problemas e nos vemos como pecadores. Que faremos, varões e irmãos? Cônscios de Deus, cônscios do seu Filho, cônscios da vileza que há em nós e que nos fez rejeitá-lo. Somos impelidos ao arrependimento e passamos a preocupar-nos com as nossas almas. Muito embora isso signifique que talvez continuemos doentes fisicamente e até insônia. Que importa a insônia? E depois, naturalmente, uma verdadeira obra de Deus sempre glorifica o Senhor Jesus Cristo, como constatamos nestes primeiros capítulos de Atos. O que importa é Ele, não o ensino, não a experiência, mas este Senhor bendito, o Deus de nossos pais, levantou Jesus, a qual vós mataste, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador. A mensagem é sobre ele, não sobre os problemas insignificantes atuais. Até o sexo, inclusive, estas não passam de pequenos sintomas. O que importa não são os pecados particulares, e sim a pessoa total, em total relação com Deus, o estado de perdição do homem. O problema central é que os homens e as mulheres são inimigos de Deus e vivem alheios a Ele. São rebeldes sob a ira de Deus. E o único que os pode reconciliar é o bendito Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, esta é uma grande e gloriosa mensagem. Examine esta verdade no Novo Testamento. Quão grande é ela! Venho tentando pregá-la há quase 40 anos e me sinto um principiante. Ela se expande diante de mim em panoramas cada vez mais amplos, a glória, a profundidade, a grandeza desta verdade, como a expunham estes apóstolos. Minha mente está cheia, minha mente se alarga, o conteúdo da mensagem, que maravilha! E igualmente, o Evangelho trata do coração em profundidade. Ele não se arrasta para um êxtase selvagem e irracional, nem me deixa com uma espécie de sentimento atoleimado. Isso me comove de tal maneira que me inspira pensamentos que por vezes são profundos demais para lágrimas. Comove-me até as profundezas do meu coração e das minhas emoções. E o Evangelho persuade à vontade com sua poderosa verdade, de modo que, terminada a reunião ou tendo passado dias, continuo o mesmo. A verdade tomou posse de mim e estou convencido, convicto e iluminado. Eu a vejo, sou governado por ela. Sou escravo de Jesus Cristo e da sua verdade bendita. Isso é obra do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus continua a produzir o seu fruto em nós. Se a nossa vida não foi transformada inteiramente, não fomos movidos pelo Espírito de Deus. As pessoas podem fazer muitas coisas, podem conseguir adeptos, podem obter decisões, podem fazer pessoas se unirem à igreja delas. Todos nós fazemos isso. Podemos fazer tudo isso, se não somos totalmente incompetentes. Não é difícil conseguir que as pessoas tomem decisões ou que se tornem membros de igreja ou que resolvam ser religiosas. Eu posso fazer tudo isso. No entanto, o que eu não posso fazer é dar nova natureza aos homens e às mulheres. Não posso renová-los na totalidade da sua personalidade, mas o Espírito de Deus pode e faz. E quando as pessoas nascem de novo, elas o demonstram no viver delas. A nova vida dada pelo Espírito é progressiva, vai se tornando cada vez mais profunda.
As pessoas adquirem amor pela palavra de Deus e este é um teste muito bom. Ouço falar de pessoas que parecem ter sido influenciadas e todo mundo pensa que se tornaram cristãs, mas então eu vejo que elas não gostam do ensino profundo da Bíblia. Não o querem e dizem, não, isso é profundo demais. Profundo demais? Vejam, porém estas pessoas que foram salvas sob a pregação de Pedro no dia de Pentecoste, lemos e perseveravam na doutrina, isto é, no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. As pessoas às quais o apóstolo Paulo escreveu as suas epístolas extraordinárias eram apenas escravos e soldados, mas queriam o seu ensino, gloriavam-se nele. Não exigiam apenas um sermão de 20 minutos para depois dizerem, isto é profundo demais, não podemos entendê-lo. Queremos algo que nos leve a sentir-nos felizes. Não. Quando as pessoas nascem de novo e têm em seu ser o Espírito de Deus, elas querem entender, querem ensino, amam a palavra, querem orar, querem desfrutar a comunhão do povo de Deus. Por isso, não me incomodo com o que aconteceu com vocês se vocês não têm sede deste ensino. Não foi obra realizada pelo Espírito de Deus. Aí estão, pois, estas grandes e essenciais distinções entre a obra do homem e a obra do Espírito de Deus. Qual delas ocorreu com você? Você sabe se experimentou uma obra do Espírito de Deus? Nenhuma outra coisa tem valor aos olhos de Deus. Cuidado com a imitação, com o falso, diz o Novo Testamento. Certifique-se de que a obra realizada em você é do Espírito de Deus. Eu já lhes disse qual é o teste. Você se dá por satisfeito com a sua experiência e com o que lhe aconteceu? Ou você se vê envolvido com Deus, sua glória e seu grande plano de redenção e com o Senhor Jesus Cristo e com o fato de que você, um miserável pecador, foi salvo por aquele que veio à terra, foi para a cruz, foi colocado numa sepultura e ressuscitou por você? Você fica sempre falando sobre si mesmo ou se perde diante dele no sentimento de encantamento, amor e louvor? Você se humilhou? Você engrandece a Deus e sua graça no Senhor Jesus Cristo? Você se tornou um problema e um enigma para si mesmo? Você se espanta consigo mesmo e com esta nova vida que há em você? Se você pode entender a si próprio, digo-lhe que você não é cristão. Os cristãos não conseguem entender a si próprios. Eles dizem com Paulo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, verso 20. Essa é a única explicação. Queira Deus conceder-nos graça para certificar-nos de que a obra que se realizou em nós é obra do Espírito de Deus.